Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de vulvaginites e o uso de probióticos para o tratamento delas. A vulvaginite é um termo guarda-chuva, então existem várias doenças que a gente pode classificar como vulvaginite, que é a infecção na região da vulva, que é a parte externa da genitália, e da vagina, que é a parte interna, sem chegar até o útero ou ovários ou pênis. Vulvaginite, como eu falei, pode abrigar vários tipos de doenças, mas em 80% dos casos, ela é causada por duas doenças basicamente, que é a candidíase e a vaginose bacteriana. A vaginose é causada por uma bactéria chamada Gardnerella e a candidíase causada por espécies diferentes de cândida. Então, quando a gente fala de candidíase, eu não estou falando de uma cândida, uma espécie de cândida específica. Eu posso ter outras espécies aí que fazem parte do gênero cândida e que vão atuar dentro da minha vagina, dentro da minha flora vaginal, da minha microbiota vaginal. O que eu sinto quando eu tenho vulvovaginite? Então, a gente está falando de um processo infeccioso inflamatório. Eu vou ter sensação de dor, de ardência, desconforto na região da vulva e da vagina. Eu posso ter eritema local, então ficar vermelho, coçando, ardendo. E eu posso ter corrimento. Esse corrimento vai variar muito de acordo com o agente microbiano que está atuando nesse local. Então, ele pode ser leitoso, grumoso, trazer muita coceira, como é geralmente no caso da candidíase, ou ele pode ser mais pastoso, ou ter uma característica meio que de pus, amarelado, esverdeado, com odor forte, que é quando se parece mais com a vaginose bacteriana. A gente naturalmente tem bactérias na vagina, é normal que a nossa vagina, e hoje a gente até sabe que muitas vezes o útero também tem uma microbiota específica. Mas essas bactérias que vivem na vagina, essa microbiota vaginal, ela é muito específica e é composta majoritariamente por um tipo de bactéria chamada lactobacillus, que também tem diversas espécies. Esses lactobacillus tendem a manter o pH vaginal mais ácido, então ele vai ficar por volta de 4,5, mais ou menos, e vai manter a minha vagina protegida de outras infecções. Então, se eu tenho um lugar que tem bastante lactobacillus, geralmente as outras bactérias elas podem até existir, mas elas não vão se multiplicar numa quantidade muito exacerbada para fazer com que esses sintomas eles apareçam, que esse desequilíbrio aconteça. Quando a gente tem candidíase ou tem vaginose, geralmente se usa antibiótico. Mas isso pode causar efeitos indesejados. Então, algumas mulheres com uso constante de antibióticos podem ter uma resistência bacteriana, então vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais utilizar esse antibiótico ou antifúngico, no caso da cândida, porque não resolve, não vai mais funcionar. Eu posso ter uma interferência na minha flora vaginal benéfica, então além de matar a bactéria que eu quero matar, eu acabo matando também os lactobacilos, que são as bactérias que eu quero preservar. E eu posso ter uma interferência também em outros sistemas. Então, dependendo do antibiótico que se usa, da medicação que você está usando, você pode interferir, por exemplo, nas bactérias do trato gastrointestinal e interferir em outros processos. Então, o uso dos probióticos acaba sendo uma boa alternativa em alguns casos para controle e até cura das candidíase e vulvovaginites em geral. A gente costuma utilizar o probiótico, que nada mais é do que um medicamento que tem uma quantidade ideal de micro-organismos vivos que vão trazer benefício para o hospedeiro. Esse probiótico, esse medicamento, que é quando a gente pensa sempre, né, em probiótico, a gente pensa em lactobacilos. E aí pensa no Yakult. Mas o que eu tô falando são probióticos medicamentosos, mas não do tipo Yakult, né? A gente
compra esse tipo de medicamento na farmácia. E aí tem comprimidos, tem sachês para diluir, para você poder tomar e utilizar, tanto na crise, quando você tiver algum tipo de, por exemplo, candidíase ou vulvovaginite, né, vaginose, quanto para manutenção. Em alguns casos, as pacientes elas têm um benefício de manter essa vagina, diminuir as crises, na verdade, de vulvovaginite por conta do uso de probióticos. Para fazer o uso correto, para saber qual é o probiótico que eu vou utilizar, se eu vou manipular, porque pode ser manipulado também, se eu vou comprar na farmácia, qual o jeito de comprar, como tomar, óbvio que você vai ter que passar numa consulta médica e avaliar. A ideia aqui é lembrar que existem outras alternativas além de utilizar o remédio tradicional. Então, para aquelas meninas que têm dificuldade muitas vezes de tratar porque já usou A, B, C de antifúngico ou de antibiótico, que tem sempre candidíase de repetição ou vulvovaginite de repetição, talvez o problema seja justamente porque a tua microbiota não está adequada. E essa microbiota não adequada vai facilitar para que outras bactérias, outros micro-organismos indesejáveis colonizem a sua vagina e causem esse tipo de problema. E eu vou além desse tipo de problema, que é mais local, eu posso ter dificuldades relacionadas à doença inflamatória pélvica, que é uma infecção mais acima, né, que a gente fala, é uma infecção mais alta, que vai pegar útero, tuba, outros órgãos mais nobres. Eu posso ter, por conta desse problema, trabalho de parto prematuro, dificuldade de implantação de embrião, aborto precoce. Posso ter um monte de problemas justamente por causa de um corrimento vaginal, de uma alteração de microbiota vaginal. Então, não menospreze esse problema, porque ele é um problema que tem potencial de ficar muito grave. Procure um médico. Se você percebeu, fala, eu tô com irritação, tô com corrimento, tô com cheiro diferente, procure um médico, vá avaliar. E se você tiver dificuldade em relação ao tratamento, porque você já tratou muitas vezes, porque você é uma paciente que tem algum tipo de imunossupressão, por exemplo, HIV positivo, transplantada, paciente imunossupressão de N formas, outras doenças, vale a pena discutir com o seu médico, de repente, o uso desse outro tipo de terapia, dessa outra linha de terapia, para você experimentar. Não é perfeito, é óbvio que tem gente que não vai se adaptar, tem gente que não vai ver resultado, mas é uma boa pedida, é uma boa alternativa. Assim como a gente também pode utilizar, por exemplo, medicamentos fitoterápicos, que é uma outra linha e a gente pode falar disso num outro vídeo. Gente, eu agradeço muito pela atenção de vocês, o tempo que vocês gastaram vendo esse vídeo. Se vocês gostaram, divulguem, falem do canal, clica no sininho para ter notificações de novos vídeos, dá um like que vai ajudar bastante. E hoje a gente fica por aqui, até o próximo vídeo. Beijão!